Minas Urgente. Oferecimento. Azulin é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Situação de emergência, doenças respiratórias avançam e lotam unidades de saúde em Uberlândia. Não existem leitos disponíveis na rede pública e município adota medidas extremas. Gripe, né? Gripe, dor de ouvido, deu febre nela também de madrugada. Segurança pública desvalorizada. Policiais fazem protesto cobrando recomposição salarial prometida pelo governo. A categoria garante que paga para trabalhar. A internet da delegacia do plantão, ela é rateada pelos delegados de Uberlândia. Nós pagamos do nosso bolso, porque a gente quer trabalhar. Ladrões sangue frio, dupla invade supermercado para roubar e atira em funcionário. Incêndio e corre-corre, fogo na linha de produção de uma fábrica de fraldas assusta trabalhadores. Médico do Povo, hoje é dia de falar da sua saúde, ao vivo com um especialista. Mande sua pergunta pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 22 de maio, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você nessa quarta-feira ensolarada. Ainda é quarta-feira ou já é quarta-feira? Você decide. O que importa é que temos muita informação para você no dia de hoje, aqui no Minas, que não me canso de falar, hein? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas Urgente, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o BandZap sendo liberado no alto da tela aí para você, então, no número vermelhinho, já registra ele no seu celular, você comenta os assuntos de hoje comigo aqui, você manda aí a sua bronca, os seus flagrantes, tá certo? Tô vendo aqui, ó, o Saldanha Eduardo aí, Ileso Amanso, está acompanhando o programa com toda a família. Obrigado, faço questão da sua participação, tá? Lá no YouTube, a gente está ao vivo também no canal da Band Triângulo, que está presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, é tudo @Band Triângulo. Minhas redes sociais, você me encontra lá, @Bagnetti é o meu sobrenome, faço questão de estar com você também online. Quarta-feira é o dia dedicado a falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Só tem aqui no Minas Urgente, tá? Para você participar é muito fácil. Você vai mandar o seu nome, a sua idade, ajuda bastante a cidade que você está acompanhando a gente, e a sua dúvida. Algum procedimento que você fez e a dor não passa, alguma dúvida que você tem sobre um medicamento, aquela dor que não sara, aquela coceira que não passa, manda para cá que o nosso médico responde ao vivo para você. Daqui a pouquinho está comigo aqui nos nossos estudos, tá bom? E a gente começa, claro, o Minas Urgente de hoje falando de saúde, porque foi decretada em Uberlândia situação de emergência por conta do avanço do número de casos e internações de doenças respiratórias, de toda a ordem, tá certo? Olha só, dos 943 leitos da rede pública de saúde em Uberlândia, todos estão ocupados. Deixa eu chamar o Carlos Vilela, que está ao vivo com a gente, acompanhado do secretário municipal de saúde de Uberlândia, para explicar para nós essa situação. Boa tarde, Vilela. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Hoje é difícil você andar pelas ruas da cidade, né, Bagnetti, e não encontrar alguém que esteja aí com uma coriza, com uma tosse, com uma situação às vezes até um pouco mais grave. E em decorrência disso é que esse decreto foi assinado ontem pelo prefeito Adelmo Leão. E sobre esse decreto eu vou conversar com o secretário de Saúde de Uberlândia, a doutora Denilson Lima, para falar o que esse decreto, doutora, traz neste momento em relação à ocupação, à procura por parte da população das unidades de saúde em decorrência desse estado de gripe, da chamada síndrome respiratória aguda. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Nós tivemos um aumento substancial do número de pessoas que procuram nossas unidades de atendimento integrado, o que vem sobrecarregando nossos profissionais de saúde. Isso levou o prefeito a assinar o decreto para que nós possamos reforçar os profissionais, abrir novos leitos, né? Serão novos médicos, novos profissionais de saúde, para manter a qualidade do nosso trabalho e diminuir o tempo de espera da população. Ao mesmo tempo,
nós vamos abrir 10 novos leitos de pediatria, que nossas crianças precisam de ter mais locais de referência para serem internados, além de 10 novos leitos adultos no Dr. Hansa. Temos também medidas de vacinação, que incluem a busca ativa pelas pessoas que podem e devem se vacinar contra a influenza e também contra a Covid, a iniciar pelo Terminal Central, onde colocaremos na próxima semana e na semana subsequente equipes para vacinar as pessoas contra a influenza e para atualizar o cartão de vacina contra a Covid-19, a nova vacina. E também iniciaremos pelo setor oeste a questão da vacinação das escolas públicas, né? Os quais vacinaremos tanto os alunos dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, como os profissionais da área de educação. Então nós procuramos com isso aumentar em todos os aspectos. Também começaremos um projeto piloto de utilização do médico virtual para os casos mais simples, os casos menos graves de orientação. E o prefeito também, juntamente com o secretário, enviaremos um ofício à EBSER, em Brasília, para que possamos ter um incremento de leitos também no Hospital de Clínicas da UFO, que é a referência para Uberlândia e toda a região, tanto de UTI pediátrica quanto de enfermaria de pediatria. Certo. Bagnete, você tem alguma pergunta para fazer para a doutora Denilson com relação a este momento, ao decreto e também às medidas emergenciais que vão ser adotadas? Ele já adiantou aqui a questão da vacinação? Carlos Vilela, eu gostaria até de me antecipar um pouco a situação que a gente está vivendo hoje na cidade de Uberlândia, porque me recordo, o pessoal de casa também, você principalmente, desde o início do ano, a gente tem convocado as pessoas aqui para aderirem às campanhas de vacinação de dengue, de Covid, de gripe. E sempre a gente noticia que a procura é muito abaixo da expectativa. Esse cenário que a gente está vendo hoje, leitos lotados, isso é reflexo das pessoas que não se vacinaram também? Doutor Denilson, o Bagnete lembrou bem aqui, desde o início do ano, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está incentivando, fazendo mutirões, fazendo campanhas, chamamentos da população com relação a essas medidas preventivas, principalmente no que diz respeito à vacina, e a gente vê aquela baixa adesão como tem acontecido. Essa situação hoje é um reflexo desse, vamos dizer, descaso da população com a prevenção, com aquilo que o município está oferecendo gratuitamente? Temos várias causas. A primeira delas é a questão da temperatura, que oscila, né? Temperaturas mais amenas pela manhã, que se elevam durante o dia. Isso possibilita aí a proliferação desses vírus respiratórios. Evidentemente que as pessoas imunizadas têm menos predisposição às formas mais graves e temos uma baixa cobertura vacinal, tanto para a Covid-19 quanto para a influenza. Para a influenza, depois que se liberou para a população geral, em torno de 40%. Para a Covid-19, não mais que 29%, sendo que a população-alvo, nós objetivamos vacinar e imunizar 90% da população que nós temos como população-alvo. Então, temos muito o que fazer na área de prevenção e a vacinação, sem dúvida nenhuma, é uma importante e mais importante arma, melhor dizendo, para ajudar essas pessoas. Tá certo, obrigado, doutor Denilson, secretário de Saúde de Uberlândia. Está aí o panorama, Bagnete, ao alerta que ele faz e reforça para a população. Prevenção nunca foi demais e ainda mais numa situação como a gente está vivendo, não é mesmo? Carlos Vilela, agradeço o secretário pelas informações, secretário muito polido na forma de explicar a situação. Claro, existe uma série de fatores que colaboram aí então para o aumento dos casos de doenças respiratórias, esse clima maluco, faz parte esse período do ano, mas também a falta de vacinação, você pode ter certeza que contribui e muito aí então para que mais pessoas fiquem doentes, o sistema não dá conta de absorver, todo mundo precisa tomar medidas extremas como essa aí, então, para que se possa oferecer o mínimo de atendimento. Por quanto tempo fica o estado de emergência? Enquanto a situação se normalizar, enquanto não tiver leitos disponíveis em casos de emergência. Então, a nossa parte nos cabe se cuidar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais então sobre as doenças respiratórias. Carlos Vilela, que você viu que estava ao vivo conosco aqui, ele deu um giro hoje pelas unidades de saúde de Uberlândia, conversando com as pessoas. A gente vai trazer o que as pessoas estão sentindo e vamos também repercutir isso com o nosso médico do povo. Hoje é dia do médico do povo, você também pode participar mandando a sua pergunta, combinado?
Olha só, 20 bairros de Uberlândia podem estar sem água neste momento, isso por conta de uma manutenção programada do DEMAI. O trabalho acontece para melhorias aí do sistema de abastecimento do centro de reservação lá do Santo Inácio. Os reparos vão até amanhã, depois o abastecimento vai sendo normalizado, normalmente aí um prazo de 12 horas, para que a força da água seja restabelecida. Então você que está aí no Canaã, Chácaras Panorama, Cidade Jardim, Morada da Colina, Jaraguá, Jardim Célia, Jardim das Palmeiras e outros nas proximidades, tá? Vamos economizar mais do que o de costume, tá? Se você quiser conferir aí a relação de bairros completos, você pode acessar o site da Prefeitura. Manutenção programada, o DEMAI fez esse aviso com antecedência, então se porventura você ficar sem água, está sabendo que é em função disso. Mudando de assunto, mas não menos importante, vamos falar de segurança pública, porque funcionários da segurança aqui em Uberlândia se reuniram para protestar e pedir recomposição salarial. Uma promessa que o governo do estado fez e não cumpriu. O Érico Gabriel acompanhou a movimentação. Mais de 2.000 servidores ligados à segurança pública estiveram presentes em um protesto que aconteceu no centro de Uberlândia. Todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, ele está oferecendo 3,62% de recomposição inflacionária. Isso não é sequer a inflação do ano que passou. E ele deve às forças de segurança, de acordo com um compromisso que ele fez em 2019, mais de 41% de recomposição. Essa é a maior mobilização da segurança pública fora da capital Belo Horizonte, uma forma de chamar a atenção do governo estadual. Fizemos chamamento para todo mundo da região aqui vir e aglomerar aqui em Uberlândia, porque seria uma concentração mais forte aqui. Além da recomposição salarial, as forças de segurança pedem melhoria na estrutura, já que alguns serviços básicos para o atendimento ao público são pagos pelos servidores. A segurança pública compõe um dos pilares da sociedade, forma a base junto com saúde e educação, mas o sentimento do servidor é de rejeição pelo governo. São as forças de segurança pública do estado de Minas Gerais as forças estão pedindo socorro. A manifestação foi pacífica. Começou na Praça Coronel Carneiro, percorreu a Avenida Afonso Pena e encerrou na Praça Tubal Vilela. A intenção é repetir o protesto nas principais cidades do estado. Foi uma maneira que as forças de segurança encontraram para mostrar para a sociedade a situação dos servidores, pois está difícil o diálogo com o governo. Não tem diálogo com nenhuma força de segurança, com ninguém. Nós estamos aqui mais uma vez solicitando ao senhor governador Romeu Zema, dialogue com as forças de segurança, negocie as perdas inflacionárias que já ultrapassam os 41%. Estamos à míngua, é como se fosse um barco à deriva. O comandante não ouve, não reúne, não dialoga. Quem que nós vamos estar procurando? Lá em 2019, o clima ficou tenso, aí então, inclusive com a ameaça de paralisação das forças de segurança. Chegaram aí no entendimento, o governo do estado fez a promessa de uma recomposição gradativa, que de acordo com os policiais que você viu na reportagem não se cumpriu, pagou-se malemar a primeira parcela. E o que mais chama a atenção, além da valorização de homens e mulheres da segurança pública, a falta de estrutura. Você viu a policial falando lá, se não me engano, delegada, que existe um rateio entre os delegados das delegacias para pagar a internet, porque eles querem e precisam trabalhar. Poderiam muito bem cruzar os braços e falar, não tem internet, cidadão, você me desculpa, você faz aí o seu boletim de ocorrência online e quem sabe, se você tiver sorte, seu caso pode ser investigado. Então é uma situação crítica que merece toda a atenção, sim, do governo do estado, porque é serviço essencial, né, gente? Igual a gente costuma falar da educação, os profissionais da educação, é serviço essencial. Tem que valorizar, precisa ser valorizado, fora o risco iminente da profissão. Na região de todo o Triângulo Mineiro, tiveram umas manifestações. Deixa eu chamar o César Campos aqui, então, para falar, dar continuidade nesse assunto conosco aqui no Minas Urgente. Boa tarde para você, César.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos os policiais civis, militares, penais e bombeiros de várias cidades da região. Fizeram ontem atos semelhantes ao que a gente viu agora em Uberlândia. Na região além de Uberlândia, também foram registrados protestos em Araguari, Tupaciguara, Uberaba, Patos de Minas, Monte Carmelo e Patrocínio. Aqui em Araxá, a manifestação foi na Praça Getúlio Vargas, reuniu dezenas aí de policiais civis e também de policiais militares, além de outros policiais aí das forças de segurança. Nós pedimos uma nota ao governo de Minas sobre essa situação, mas até agora o governo ainda não se manifestou sobre o assunto. A gente precisa entender que o salário da categoria, segundo aí os sindicatos, não recebe correção inflacionária há 7 anos e já possui uma defasagem, segundo o sindicato, de 41%. O sindicato afirma que o governo havia prometido uma recomposição inflacionária do salário dividida em 3 parcelas, mas teria pago apenas uma em 2022. O Executivo Estadual, inclusive, Bagnete, enviou uma proposta aos parlamentares na Assembleia Legislativa no último dia 7 de maio. O texto prevê um aumento de 3,62% no salário do funcionalismo público mineiro de forma geral a partir de 1º de janeiro de 2024. Um índice que, segundo os policiais, não cobre nem a inflação registrada pelo IPCA aí no ano passado, que foi de 4,62%, mas então está na Assembleia Legislativa esse projeto para análise. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações. Aí então a proposta do governo, que não se manifestou pontualmente sobre as paralisações Minas Gerais afora, tá? Então essa proposta ela equipara, vamos dizer assim, seria o mesmo reajuste para todas as categorias, tratamento igual para os diferentes. Eu acredito que a segurança pública, pela periculosidade da profissão, deveria ir uma atenção especial e, de acordo com os próprios policiais, aí, então, não recompõem as perdas salariais. Vamos aguardar. Enquanto isso, um homem invadiu a casa, deu uma coronhada na moradora, trancou ela no banheiro da própria casa e roubou as joias da família. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse fato aconteceu em uma residência na rua Perdizes, aqui em Uberaba, no bairro Fabrício. A moradora estava dormindo e contou aos policiais militares que escutou um barulho no quintal e ela pensou que fosse o vizinho dela, que já tinha o costume de fazer barulho. Só que, de repente, ela ouviu novamente a porta sendo arrombada e já foi surpreendida pelo criminoso que estava armado. Ele exigiu joias e dinheiro, deu uma coronhada na cabeça dela, trancou essa mulher no banheiro, revirou a casa e pegou anéis de ouro, brincos de ouro e também bijuterias e um aparelho televisor. Na sequência, o criminoso fugiu, ela acionou a polícia militar e, após analisar imagens de câmeras de segurança, os policiais viram um veículo Gol de cor vermelha. Conseguiram levantamentos, esse carro foi vendido para o suspeito através de uma garagem de veículos e as equipes foram na casa dele, no Jardim Primavera. Ao perceber a presença policial, ele bateu o portão, fugiu correndo, pulou os muros e não foi encontrado. Os policiais fizeram buscas na casa e recuperaram parte dos materiais roubados e também a arma de fogo utilizada. Já esse suspeito, que foi identificado, não foi localizado, mas segue sendo procurado pelos policiais civis que, mesmo em manifestação e paralisação, nessa guerra, nessa queda de braço com o governo do estado, continuam fazendo o trabalho, estão em rastreamentos para prender esse suspeito que ainda não foi localizado. Bagnete. Certo, Juliano, obrigado pelas informações, daqui a pouquinho você volta. É isso aí, não tem como parar, é serviço essencial, entendeu? O cidadão de bem trancado dentro de casa, aí com grades, portões, concertina, câmera, alarme e ainda assim não tem sossego, o camarada passa para dentro com uma arminha dessa aí que se não matar do tiro, mata de tétano, de tão velha que ela é, né? E o cidadão fica refém dessa situação. Enquanto isso, a segurança pública não é valorizada como deveria. Quer ver só? Homens invadiram um supermercado e atiraram contra um funcionário. Tá, isso aqui em Uberlândia.
Deixa eu saber do Carlos Vilela aí como é que é o estado primeiro, né, Carlos Vilela, o estado de saúde desse funcionário que acabou sendo baleado. Ele está em observação, está se recuperando. O estado que não vai bem é o estado de segurança, principalmente desse setor da cidade, que é o bairro Segismundo Pereira. Esse assalto, Bagnete, aconteceu ontem à noite, por volta de 8 horas, no momento em que os supermercados, né, começam a fazer o chamado caixa do dia, né? E neste momento aí, no bairro Segismundo Pereira, esses dois caras aí, de caras limpas, chegaram no local, né, abordaram aí os funcionários e, é claro, foram direto no caixa porque sabem que este é o momento do fechamento. Fizeram o chamado limpa. Um funcionário, né, na tentativa de conter os criminosos ali, né, dentro da loja, lutou contra eles. Aí foi pancadaria, soco, empurrão, chutes, enfim, foi corpo a corpo mesmo. Só que com uma diferença, uma desvantagem muito grande, né? Os bandidos, eles estavam maquinados, estavam armados. Aí a covardia, claro, fala mais alto e leva vantagem, né? Eles atiraram no funcionário, ele mesmo assim resistiu, tentou conter os assaltantes que acabaram na covardia, fugindo aí do local na motocicleta. O funcionário baleado, ele foi levado para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, atingido inclusive no rosto, na região do braço, e está em recuperação. Segundo a Polícia Militar, foi levado do caixa do mercado aí cerca de R$125. A polícia já tem informações sobre estes assaltantes, está no encalço dos bandidos e a gente torce para que eles sejam presos, né, exemplarmente da covardia que eles cometeram nessa empresa em Uberlândia, né? Tem que ser preso sem dó nem piedade, da mesma forma que eles não tiveram nem dó nem piedade do funcionário do supermercado aí, trabalhando, né, e diante dessa situação ainda acabou sendo baleado, covardemente. Isso é covarde, não basta roubar, levar os pertences, o prejuízo material, eles atiram para matar. Aonde acertar, acertou. Tá? Aí você vai ver que a água já está batendo no limite quando policiais militares são atacados durante um atendimento a uma ocorrência na zona rural de Campos Altos. Deixa eu voltar com o César Campos para saber dessa história, porque nem a polícia está sendo poupada, ô César. Complicado, né, Bagnete? Nesse caso, os policiais estavam se deslocando até a fazenda depois que os proprietários acionaram a polícia, informando que as pessoas tinham entrado nessa propriedade sem autorização já no inicinho da madrugada. Diante dessa situação, a família se manteve escondida, a fazenda fica próxima à BR-262, estava com as porteiras trancadas, então os policiais decidiram seguir pela estrada de terra, depois de chegarem ali pela BR-262, eles decidiram entrar aí pela estrada de terra a pé até a sede da fazenda. Neste caminho, essa equipe foi surpreendida por duas pessoas saindo de uma área de pasto. Essas pessoas fizeram vários disparos aí em relação aos militares. Felizmente, eles não foram atingidos, mas essas pessoas entraram num cafezal do outro lado da estrada. Os militares responderam aos disparos, mas não conseguiram chegar a esses homens que estão escondidos a partir daí neste cafezal. Depois do confronto, os policiais se abrigaram, solicitaram apoio. As equipes aí de Araxá, de Pratinha, de Ibiá, elas foram acionadas, realizaram rastreamentos, mas não foram encontrados sinais aí desses bandidos. A polícia Bagnete, inclusive, segue em rastreamento e diligências aí para tentar localizar e prender aí esses bandidos que atacaram, então, esses policiais durante essa ocorrência na zona rural de Campos Altos. Então, só reforçando, felizmente, esses policiais não foram atingidos, passam bem, mas como você bem falou, né, Bagnete? Uma ousadia sem tamanho. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações. Os camaradas aí devem estar rezando para não serem encontrados. Não queiram ser encontrados. Agora eu te pergunto, você quer terminar o mês de maio com as contas pagas e dinheiro no bolso? Quem não quer, né? Então compre o Triângulo da Sorte, gente. São mais de 280 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 200 mil reais. É isso mesmo, 200 mil reais. Já pensou? Então não perca as contas. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo prêmio 15 mil reais e no terceiro prêmio 25 mil reais.
No quarto prêmio, R$200 mil para você, isso mesmo, R$200 mil. E tem mais, porque nos Giros da Sorte são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Agora eu te pergunto, quer terminar o mês de maio com as contas pagas e com dinheiro no bolso? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Garante seu Triângulo da Sorte e organize suas finanças, tá? Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, voltamos com o Médico do Povo. Eu espero a sua pergunta. Até já. A Ortovel Ford tem o melhor negócio em picapes do Brasil. Nova Ranger. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Uma verdadeira revolução no segmento. Maverick, esportiva, versátil, conectada e com performance surpreendente. F-150, a maior picape do mundo, agora no Brasil. Imponente, robusta e icônica. Ortovel Ford Uberlândia. O melhor negócio em picapes do Brasil. BR-050, esquina com a Avenida Afonso Pena. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Apresenta Campanha do Agasalho 2024. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você puder doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 11 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2024. Iniciativa Aniversário Breta 70 anos. Aqui é a raiz. Apoio Inconil Construtora, um mundo de obras incríveis e inovadoras. Terminal Central, você encontra de tudo, prático e perto de você. Politriz, bem-estar que transforma. Uniub, Universidade de Verdade. Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Como é que tá, Bagnete? Bem? Saúde tá boa? Recuperou da gripe, né? Recuperei da gripe. Essa gripe tá pegando geral, hein, doutor? Muita gente, muita doutor gente. Rodrigo Penha aqui, sempre de plantão no nosso Minas Urgente. Você de casa pode participar, o Bandzap tá aí embaixo aí. Manda o nome, a idade, a sua pergunta. Doutor Rodrigo Penha responde para você. Já temos várias perguntas, viu, doutor? Mas a gente gostaria de começar a participação de uma forma diferente. Iniciamos o Minas Urgente de hoje falando justamente desse decreto do município, da saúde municipal, um estado de emergência, em função do aumento expressivo da quantidade de casos de doenças respiratórias. A nossa equipe deu um giro aí, então, pelas unidades de saúde. Vamos ver, né, o que a população tem falado e depois a gente ouve, então, o comentário do nosso médico do povo. Pode rodar. Gripe, né? Gripe, dor de ouvido, deu febre nela também de madrugada. Aí eu trouxe ela, tem 3 dias que ela estava assim, só que hoje piorou mais de madrugada. Gripe mesmo, mas graças a Deus rapidinho atendeu ela, medicada, agora é só ficar em casa para poder recuperar. A gripe, né, trouxe aqui, ela tá gripadinha, um sintoma de febre, né, nariz escorrendo. Tive a preocupação, tô trazendo ela aqui hoje para estar procurando orientação médica, né. Tá gripada, nariz escorrendo, tosse, tem já alguns dias. Uma pequena amostra aí, então, do que a nossa equipe encontrou aí nas unidades de saúde, doutor. Como é que o senhor vê esse momento que a gente está enfrentando, essa quantidade de casos de gripe, como diz a população? Então, o que aconteceu? O vírus influenza A e B teve um aumento aí de 25%, mais ou menos, nos quadros gripais. E as pessoas, às vezes, superlotam os centros de saúde. Então, você vê que muitas vezes a gente vai até o médico, alguns sintomas que não precisaria. Para você ter uma ideia, os atendimentos da UAE subiram, então, de uma média de 400, foram para 600 atendimentos. Os 900 leitos da prefeitura estão todos ocupados. Então, por que o prefeito decreta um estado de emergência? Porque ao fazer isso, Bagnete, ele tem mais facilidade para aumentar a parte do médico, então ele pode contratar um médico mais rápido
no dia seguinte já está lá em horários, enfermeiros, pode comprar mais coisas sem precisar daquela burocracia de licitação. Então, essa é a função. Aumentou 10 leitos para a internação pediátrica e ele pode, inclusive, contratar leitos na rede particular em caso de necessidade de respirador, de UTI. Então, isso facilita. Por que o prefeito teve que fazer isso? Porque atingiu a ocupação total, né? Universidade lotada, todos os hospitais lotados. Então, primeira coisa que tem que falar para a população é evitar procurar desnecessariamente porque você sobrecarrega o sistema de saúde. Segundo, cuidados, né? Ter cuidado em casa, hidratar bastante, as medidas em casa. E como houve uma mudança de temperatura, começou a esfriar um pouquinho mais, as pessoas se aglomeram. E aí você aumenta os casos de infecção. Então, tomar cuidado, evitar aglomerar demais, evitar a participação. E se você está doente, tentar procurar não trabalhar para você não contaminar as outras pessoas. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. E o mais importante de tudo, as pessoas esquecem a cobertura vacinal, né? Muita gente esquecendo de vacinar da influenza, esquecendo de vacinar do Covid, achando que tudo já resolveu, que a pandemia acabou, e não é. Lembre que a vacina de influenza, ela foi instituída no calendário vacinal, Bagnete, porque os idosos morriam de gripe. Então, existia uma alta mortalidade da população idosa por causa da influenza, por isso que todo ano eu falo lá para os meus idosos no consultório, precisam de vacinar. Então, se você tem seu pai, seu tio, seu avô, não esqueça que todo mundo tem que estar com cobertura vacinal. Tem algumas unidades que até vacinam os pacientes em casa, então tem que tentar. Aí, se não der na rede pública, na rede particular, mas tem que investir nessa cobertura vacinal. E no caso das crianças, doutor, a gente viu aqui muita gente falando conosco, né, preocupado com as criancinhas também. E aí as crianças acontece o seguinte, Bagnete, se a criança está na escola e tem uma febre, alguma coisa, as professoras ligam para a mãe buscar a criança e a mãe muitas vezes tem que sair do trabalho. Então nessa justificativa, a parte burocrática, ela acaba indo para o AI para ter uma justificativa de que a criança foi retirada da escola, que ela toda saiu do trabalho, e então isso acaba sobrecarregando demais. Os cuidados básicos com criança, né? Evitar aglomeração, hidratar bem a criança, usar antitérmico, lembrar que o quadro gripal vai sair. Percebendo o sinal de alerta, a criança está muito debilitada, a criança não está conseguindo ingerir líquido, aí sim precisa levar o médico para saber o que está acontecendo. Dicas importantes do nosso médico do povo para você de Uberlândia e toda a região que está nos acompanhando, tá? Especialmente nessa época do ano. Doutor, muitas perguntas aqui, vamos responder então o pessoal de casa que está conosco. Vou começar com o Ronaldo. Doutor, boa tarde. É uma pessoa que fez revascularização por angioplastia e toma clopidogrel. Que nome difícil, hein, Ronaldo? Uso contínuo. Pode ter risco do sangue raliar? Ronaldo, obrigado pela pergunta. Muitos pacientes meus faziam isso. Então, isso é normal. Então, ele foi lá e pôs o stent, resumindo o que o Ronaldo falou. Ele estava com a artéria coronária obstruída, essa é a área que eu trabalho, e aí ele colocou um stent, e aí precisa de tomar 2 antiagregantes, que é esse que ele falou, o clopidogrel, mais o AS por pelo menos 1 ano. Muitas pessoas, Bagnete, a hora que tem dengue, a hora que tem qualquer coisa, param o remédio. Você não pode fazer isso sem falar com o médico, porque pode ocorrer uma obstrução naquele stent e a pessoa tem um novo infarto. Então, não é que o remédio, existe esse conceito que está totalmente errado. Primeiro, que a AS e o clopidogrel não são anticoagulantes. Não tem nada a ver com a coagulação. E segundo, que eles não raleiam o sangue. Assim como o limão também não raleia o sangue. Existe uma ação muito específica desses 2 remédios. Eles inibem a plaqueta. A plaqueta é um dos componentes da coagulação, então ela adere facilmente a qualquer corpo estranho. Então, quando você está com stent lá, pode formar um trombo. Então, você toma um inibidor plaquetário, que é esse nome desses remédios aí, para que isso não aconteça. O clopidogrel ele vai tomar por 1 ano após a angioplastia e o AS ele vai tomar para o resto da vida. Não pare nenhum remédio sem consultar um médico, mesmo que tenha dengue, mesmo que tenha qualquer quadro gripal, mesmo que vá fazer uma cirurgia, um procedimento, sempre com orientação médica. Um conselho geral, Bagnete, para você fazer alguma coisa, parar um remédio de pressão, parar um remédio de diabetes e parar um remédio do coração, sempre tem que ter orientação. Não adianta você falar assim, eu achei que devia parar. Então, para você fazer alguma coisa para a sua saúde, é sempre bom você saber o que você está fazendo e fazer com orientação. Então, eu vejo muita gente fazer isso. A pessoa vai tomar uma vacina, ela tem um quadro de doença, ela tem algum problema, ela para os remédios por conta própria. Lembrar que o prejudicado vai ser sempre o paciente. Então, não faça nada que você não tenha certeza que tem que fazer.
Doutor, olha só, a pergunta do Kleber é muito oportuna. Após uma gripe, tem que esperar algum tempo para se vacinar contra a influenza? Interessante mesmo a pergunta. O ideal é que você não vacine em estado febril. Você está doente, está com coriza, com febre, você não vai vacinar. Mas logo que você recuperou, você pode vacinar, porque essa vacina ela é polivalente. Ela não tem um vírus só. Ela normalmente é uma cepa com vários vírus que cobre mais ou menos 90% dos vírus de influenças mais comuns naquele ano. Por isso que ela muda de ano em ano. Então, por isso que mesmo eu tendo vacinado, eu posso ter gripe. Porque são vários tipos de influenza, só que normalmente eu não vou ter um quadro grave de gripe, eu vou ter bem menos. E quando você vacina toda a população, você diminui bastante esses casos, né? Nós estamos tendo aí muitos casos de síndromes gripais. Doutor Rodrigo Penha segue conosco aqui ao longo do programa, daqui a pouquinho ele retorna para responder as suas perguntas. Combinado, doutor? Combinado. É muito fácil de você participar, tá certo? Nosso WhatsApp à sua disposição, no alto da tela, você manda a pergunta, você manda o nome, de preferência com a idade, e a pergunta, doutor Rodrigo Penha responde para você. Combinado? Daqui a pouquinho ele está de volta. Gente, ó, já estamos em maio, daqui a pouco o frio tá batendo na porta, mas já tá acabando, né? Junho é que tá chegando aí. Tem gente que não tem um agasalho sequer para se proteger desse tempo doido, desse frio que tá prometendo esse ano. Se a gente parar para pensar nisso, o coração da gente até dói. Então vamos mostrar o tamanho da nossa solidariedade e ajudar essas pessoas que passam frio nessa época do ano. A campanha do Agasalho 2024 já começou e você pode sim aquecer o coração de quem mais precisa. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Apresenta Campanha do Agasalho 2024. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertor e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você puder doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 11 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2024. Iniciativa Aniversário 70 anos Bretas. Aqui é a raiz. Apoio Inconil Construtora, um mundo de obras incríveis e inovadoras. Terminal Central, você encontra de tudo, prático e perto de você. Politriz, bem-estar que transforma. Uniub, Universidade de Verdade. E todo mundo agasalhadinho evita de ficar doente também, a gente tem que pensar nisso, tá? Campanha do Agasalho 2024 tem a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações. Então você já pode começar a procurar no seu guarda-roupa, aquele agasalho que você não usa mais, aquele cobertor que está esquecido lá no cantinho, e fazer a sua doação. Essa é a Campanha do Agasalho 2024. É menos frio, é mais calor e mais amor. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência eu vou te mostrar que um carro pegou fogo e o incêndio acabou se alastrando para a vegetação. Um trabalho danado, o Corpo de Bombeiros está no local fazendo o combate. Eu volto já. A educação de Araxá escreve o futuro hoje. Sabia que eu e os meus colegas ganhamos uniforme, agasalho e kit completo de material escolar? Não é, pessoal? É! A nossa merenda é muito gostosa e nutritiva. O transporte é gratuito até o ensino médio. Ah, meus amiguinhos especiais contam com mais de 400 professores que sabem cuidar super bem deles. E tem mais vagas para as crianças, com a construção de novas creches e salas modulares. Viu como Araxá escreve o futuro da educação hoje? Para mim e para você? Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Médico do Povo. Oferecimento Cardion.
a primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Minas está de volta para te mostrar que uma carreta pegou fogo e as chamas acabaram atingindo a vegetação no Distrito Industrial de Uberaba. Virou uma grande queimada. Cadê o Juliano Carlos para falar desse trabalho do Corpo de Bombeiros, hein, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Inclusive, eu acabei de falar por mensagem telefônica com a equipe que está saindo do local deste momento. Esse incêndio grave aconteceu no Distrito Industrial 3, quilômetro 20, na rodovia Filomena Carta Fina. O motorista de 50 anos dirigia a carreta carregada com gesso, saiu do distrito e seguia sentido Uberaba, mas escutou um barulho no motor, um estouro e viu que estava começando as chamas. Ele tentou voltar para a empresa de gesso que ele tinha saído, mas não deu tempo. O fogo se alastrou rapidamente, destruiu completamente o cavalo mecânico e também se espalhou pela vegetação. As equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, fizeram um trabalho de quase 2 horas, finalizaram agora esse trabalho de combate no incêndio na carreta e também na vegetação e estão retornando. Apesar do susto e também dos danos do veículo, graças a Deus o condutor não teve ferimentos. Mas não parou por aí não, Bagnete. Ontem à tarde teve um incêndio em uma fábrica de fraldas aqui em Uberaba, no Distrito Industrial 2, que assustou os funcionários. Esse fogo que começou na tubulação de um filtro e se espalhou. Então os militares chegaram no local, os brigadistas da empresa já estavam fazendo o primeiro combate, houve a evacuação deste local, desta empresa, e os bombeiros fizeram o trabalho de combate às chamas. Teve danos também nessa fábrica de fraldas, mas graças a Deus nenhum colaborador teve ferimentos e todos estão bem. Bagnete, volto com você. Susto e prejuízo, né, Juliano? Obrigado pelas informações. Olha só a quantidade de incêndios. Não para por aí, não. Tivemos uma carreta frigorífica que pegou fogo aqui na saída de Araxá, lá MGC 452. O veículo carregava 28 toneladas de carne. O motorista contou aos bombeiros que as chamas começaram na roda traseira e se espalharam rapidamente. Os militares foram ao local, conseguiram controlar o fogo aí, inclusive com o apoio do caminhão-pipa da concessionária que administra a rodovia. Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo foi enorme. A gente está vendo nas imagens. Tivemos também um caminhão carregado de combustível que perdeu o controle. Isso BR-365, aqui já bem perto de Uberlândia. O veículo teria batido contra o barranco e aí então veio a explosão. Os 2 sentidos da rodovia precisaram ser interditados devido ao risco de novas explosões. O motorista não se feriu, a pista só foi liberada depois do combate ao fogo. E olha só a proporção desse incêndio, gente, assustador. No mínimo, assustador. A gente está vendo aí Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, uma grande mobilização, até porque a carreta estava carregada de combustível, né, precisava fazer o esfriamento aí da carcaça para que depois, então, o que sobrou do combustível pudesse ser feito o transbordo, tá bom? Vamos mudar de assunto. Eu quero falar com você que está cansada de andar de carro velho, de busão. A Azulin é esse mesmo. A Azulin vai sortear para você um carro 0 km e 3 motos e mais centenas de prêmios. Sabe onde? No Promoshow Azulin. Quem diria, hein? Além de deixar sua casa bem cuidada, cheirosinha, a Azulin ainda vai fazer você se dar bem e andar de carro zero. Estamos de volta. Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta. Como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promoshow Azulin? Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto. Já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! Você viu só, né? Promoshow Azulin. Você compra, cadastra e concorre. Claro, você não vai perder essa oportunidade. Vou deixar meu Azulin aqui para te falar da 18ª edição da Coprata. É isso mesmo, lá na nossa querida cidade do Prata, tá certo? São mais de 40 expositores para a tradicional feira agropecuária. Everton Fernandes está lá e tem mais detalhes para a gente. Cadê o Everton? Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando a programação do Minas Urgente. Exatamente, estamos aqui na cidade do Prata para falar da 18ª edição do Prata, ao lado do Rogério, que é coordenador aqui da feira. Tem todos os detalhes, muito obrigado pela entrevista.
Uma feira aí que veio para o produtor rural, né, gerar aí negócios e muito aprendizado também, né? Sem dúvida, nós estamos na 18ª edição, é um momento muito importante para o produtor rural. A gente começa com o dia de campo, né? São lá 5 temas, palestras durante toda a manhã, palestras técnicas de aprimoramento, de novos programas que a Cobrata tem trago aí para a atividade. E em seguida nós vamos seguir lá até sábado com todo esse painel de negócios aqui, ofertando para o produtor condições especiais para ele poder fechar seus contratos com preço fixo e volume até o final do ano, até dezembro. Agora, é muito importante essas feiras, né, para o agronegócio, sem dúvida, porque, como eu disse, a oportunidade que o produtor tem de se programar, né, uma atividade com tantos riscos como o agronegócio, quando o produtor tem a oportunidade de ter uma feira como essa, onde a Cobrata se antecipa ao mercado, consegue comprar insumos e oferecer para o produtor preços fixos, permite para ele fazer uma programação. Ele consegue travar os custos e saber como que ele vai lidar com a atividade até o final do ano. Agora, Bagnete, eu fiquei sabendo de um negócio aqui que acontece, que é muito interessante. Fica o convite, tem um campeonato de truco e também uma partida de futebol aí, não é isso? Sem dúvida, isso aí são atrações à parte que a gente fala, né? Na cooperativa existem as comunidades rurais, então a gente aproveita essa feira também todos os anos para fazer uma confraternização das comunidades. E uma atração que a gente tem é o campeonato de futebol terrão, que ele acontece dentro da arena de rodeio. Então, assim, além de você prestigiar o futebol, isso é uma diversão para todo mundo. Campeonato de truco entre as comunidades também, prova de laço, prova dos 3 tambores, é uma programação social completa. E todas as noites, não é o foco nosso, mas a gente prepara com muito carinho uma praça de alimentação com happy hour. Eu digo happy hour, mas os shows vão até à noite, né? Até meia-noite, 2 horas da manhã, com 2, 3 atrações todas as noites, para que as famílias dos associados e toda a comunidade aqui possam se confraternizar. Agora, na área técnica, tem torneio leiteiro também, né? Torneio leiteiro, mais uma vez, fazendo sucesso e mostrando, o foco principal é mostrar a genética. Essa feira, a Cobrata está fazendo um lançamento histórico, que eu acredito que poucos produtores no país têm essa oportunidade. Nós estamos lançando o programa aqui, Cobrata Mais Leite, com prenheses. A Cobrata vai subsidiar mais de R$ 1.100 por prenhez para os seus produtores. Então, assim, é um projeto único que a gente tem certeza que vai mudar a história da genética do Triângulo Mineiro. Gera, para a gente finalizar, começa hoje, viu, gente? Fica a dica aí, você que está assistindo a programação da Band Triângulo, dá tempo de vir participar, né? Vai até sábado. Qual que é o endereço, pessoal, que é de fora, quer vir para cá também? Olha, é muito fácil, aqui na Cidade do Prata, entrada da cidade, Praça dos Arantes, é o parque de exposições da cidade. Chegando na cidade aqui, é bem na entrada, se estiver passando por aqui, é para dar uma passadinha, nós estamos aqui prontos para recebê-lo. Entrada gratuita? Entrada gratuita, 100%. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Rogério. Tá aí, eu volto com você no estúdio, Bagnete, e claro, no Agroband, domingo às 7h30 da manhã, tem uma reportagem especial, vou mostrar tudinho para vocês. Combinado, Everton, obrigado. Agradeço o nosso entrevistado aí, Coprata, entrando também para o calendário do agronegócio estadual e nacional. E olha só que legal, aconteceu hoje aqui em Uberlândia a palestra Hábitos de Consumo de Mídia e Insanidade. Olha isso tudo aqui. Então, Gustavo Galvão acompanhou de perto e traz as informações para a gente. Boa tarde, Galvão. É isso mesmo, Bagnete, muito boa tarde para você, uma excelente quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Na realidade, o tema ministrado teve como enfoque hábitos de consumo e de mídia e Inside Vídeo, uma oportunidade que os participantes que são filiados à APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, tiveram uma oportunidade para ampliar conhecimentos e, acima de tudo, entender como está o comportamento dos espectadores de rádio e televisão e, assim, alavancar vendas, alavancar parcerias com anunciantes, porque, afinal de contas, todas as emissoras, todos os veículos de comunicação vivem disso. Essa palestra aconteceu no auditório do Coco Bambu, no Center Shopping, iniciativa essa que foi apoiada pela equipe da Band Triângulo. Todo o corpo comercial da nossa emissora esteve lá presente, inclusive, hoje, logo mais às 18h50, nós vamos ter um material bem bacana, detalhando como foi esse encontro e também uma oportunidade de levar conhecimento aos publicitários que não tiveram a oportunidade de apreciar
a palestra da Gabriela Vitral, do Instituto Cantar Ibope Mídia. Bagnete, de volta com você. Valeu, Galvão. Desculpe o deslize. Inside, tá certo? Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não sai daí, na sequência tem mais Médico do Povo. Eu volto já. Você é empreendedor ou empreendedor em Araxá, sonha alto, mas está precisando de uma forcinha para que seus negócios decolem de verdade? Chegou o Vai Que Dá Araxá, uma oportunidade de desenvolvimento para quem empreende em nossa cidade. Serão selecionados 10 empreendimentos que terão acesso a capacitações em gestão empresarial, apoio técnico e ainda vão receber até R$50 mil para alavancarem seus negócios. Acesse o edital em cbmm.com e inscreva sua proposta até o dia 19 de junho. Vai Que Dá Araxá! Venha para Novo Corpo, uma academia completa aqui no Roma Street Mall, com área de musculação e cardio, ampla variedade de equipamentos modernos e instrutores capacitados em todos os horários de funcionamento, não é isso, Guilherme? É isso aí, inspiramos e capacitamos pessoas a alcançarem seus objetivos de saúde e bem-estar. Academia Novo Corpo, vem pra cá! Vai pegar a estrada? Antes faça uma revisão, um check-up no seu carro ou picape aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freios, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais, hein, Samanda? É isso mesmo. E neste mês de maio, todas as mães que fizerem serviço com a gente terão de cortesia o filtro do ar-condicionado e higienização. Fiauto Multimarcas, vem pra cá! E atenção, a Unidas está com preços especiais em toda a linha de portas e portões de enrolar automáticos. Venha fazer um orçamento ou traga o orçamento da concorrência e aproveite para fechar um grande negócio, não é isso, Viviane? Isso mesmo, pensou em portas e portões de enrolar automático, lembra Unidas. Unidas, vem pra cá! No quadro Gastronomia do Band Mulher, que vai ao ar toda quarta, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia, né, Dani? Isso mesmo, Vanessa. Vamos preparar pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas com aquele tempero que a gente aprecia e conhece. Já me deu até água na boca, viu? Olha só, eu espero você no Band Mulher a partir das 13h50. Oferecimento Rede Supermax, pertinho de você. De volta, mais o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo. Doutor, tem muita pergunta aqui no nosso consultório do Minas, viu? Vamos começar pela Maria Antônia. Ela conta, doutor, que a irmã sofreu um aneurisma, está entubada há 1 semana. Ela quer saber se é normal essa recuperação. A família, evidentemente, está muito preocupada. Então, o que é o aneurisma? Muita gente tem essa dúvida. Vamos aproveitar a pergunta, né? Aneurisma é uma má formação vascular. Em geral, isso é congênito, você nasce com isso, mas pressão alta, colesterol aumentado pode facilitar. Então, o que aconteceu lá no cérebro? A artéria formou como se fosse uma bolinha, como se fosse uma cerejinha, aquela bolinha, e aquilo ali rompeu. Quando o aneurisma se rompe, ele derrama sangue no cérebro, por isso que popularmente a gente chama isso de derrame. Dependendo da quantidade desse sangue, o paciente pode ter apenas, às vezes, uma leve dor de cabeça ou pode chegar ao estado de coma. Então, o que vai depender? Por quanto tempo o paciente fica em recuperação? Primeiro, qual o tamanho desse sangramento, né? E se ele passou por cirurgia ou não. Qualquer quadro neurológico, quando tem um AVC, quando tem um TCE, que é um trauma craniano, ou um aneurisma, a recuperação neurológica ela é sempre mais devagar. Então, por que ela está entubada? Porque ela está sedada para descansar o cérebro, porque ela está com a respiração controlada e porque tem que esperar o cérebro recuperar. Em geral, nesse intervalo de 3 a 10 dias, esse sangue no cérebro ele pode levar um espasmo das artérias. Então, é a fase mais perigosa, entre o 3º dia do sangramento até o 10º dia. Então, deixa ela quietinha lá no UTI, está protegendo, ela estar entubada e sedada, está protegendo o cérebro dela. E a recuperação, nem a equipe médica não consegue dizer. Isso é muito individual, então vai depender de como o cérebro dela vai reagir ao tamanho do sangramento. Sangramentos maiores, sempre a sequela é maior. Sangramentos menores pode ficar até sem sequela, mesmo que fique 7 dias, 10 dias, 20 dias entubado. Isso não tem nada a ver. Doutor, o Natal Cândido está participando conosco. Doutor, um garoto por só ter 5 anos de idade pode ter epifisiólise?
pois principalmente quando ele joga bola ou brinca muito, se queixa de uma dor em uma das pernas, principalmente na face anterior e lateral da coxa. Esse garotinho é o meu netinho, o Matheus. Pode ter sim, mas as alterações normalmente nessa fase, o osso está crescendo. Então ele chamava de dor de crescimento. Isso pode acontecer mesmo. Então não é a mesma doença do adulto. A doença do adulto tem calcificação, tudo. Desse netinho, então o que você tem que fazer? Consultar um ortopedista pediátrico para saber se o esporte vai prejudicar mais ou não. Porque aí, dependendo do tipo de esporte para ele, às vezes trocar o futebol por uma natação, mas essa orientação é de um médico ortopedista pediatra. Então, vovô, vai lá ver se você consegue agendar uma consulta com ele, pega todos os exames, reúne e vai lá. Normal é não ficar sentindo dor toda vez que faz atividade física. Então, tem que tomar cuidado com isso para a atividade esportiva não prejudicar mais ainda o probleminha de saúde que ele tem. Doutora Maria quer saber o seguinte, quem tem deficiência no fator 7 e sofre dengue, quais são os riscos? Pois é, né? Então, o fator 7 é um dos fatores da coagulação. A dengue só vai causar problema se for a dengue hemorrágica, né? Então, leucemia, que é deficiência do fator 8, deficiência do fator 7, fator 5 de Leiden, todos esses problemas só vão piorar ou se agravar se, no caso, tiver a dengue hemorrágica. Mas no quadro de dengue normal, não vai ter grandes problemas, não existe grande diferença entre a pessoa que tem ou não a deficiência desse fator 7. O ideal seria, pessoas com fatores de risco, vacinar. Nós temos a vacina que é dengue, por enquanto, na rede pública só para crianças, adolescentes, mas tem na rede particular. Então, todos os meus pacientes do consultório que possuem um fator de risco importante, por exemplo, plaquetas baixas, estão em tratamento de câncer, que possuem leucemia ou algum outro problema, se tiver condição aí nos R$500 para fazer um investimento numa vacina, vai na rede particular e toma vacina. Todo mundo que tem fatores de risco onde a dengue pode causar grandes complicações. Então, um dos conselhos. Mas agora, durante a dengue, a chance é de você recuperar bem, hidrate bem, mas não vai ter grandes problemas, não. Eu e o Dr. Rodrigo Pente vai fazer um intervalo juntos aqui. Na sequência, a gente volta já com a pergunta do Djalma, viu, doutor? Que tem dúvida sobre hérnia de disco. Não saia daí, a gente volta já. Dia das Mães é na Bolsas e Companhia. Lá você encontra o melhor presente. Variedade em malas, bolsas, mochilas, necessaires e carteiras para homens e mulheres. A sua viagem começa na Bolsas e Companhia. Os melhores produtos, as melhores marcas, com os menores preços você encontra na Bolsas e Companhia. Qualidade e estilo para todos os seus clientes. Avenida Afonso Pena, 877 Centro. Vem ser feliz! Olá, meu nome é João Signorelli, estou de volta a Uberlândia para apresentar os mundos de Chico Xavier. Devido ao nosso grande sucesso do ano passado, estamos de volta ali na Uberlândia, dia 16 de junho, domingo às 19 horas, no Teatro Municipal de Uberlândia. E os ingressos vocês podem conseguir na megabilheteria.com ou na loja Sansara, Espaço Esotérico. Espero vocês! Apoio Band Triângulo e Band FM. Oiê! Sabe de uma coisa? Agora eu sou aluna EAD Uniub. Ai, gente, que emoção! Ai, se eu posso, você também pode. O ensino superior é mais do que uma conquista. É uma jornada incrível que transforma vidas. É uma universidade de verdade, né, gente? Do técnico ao doutorado. É pra chegar chegando. Vem ser EAD Uniub e comece a estudar agora. Até 80% de desconto e ainda matrícula mais primeira mensalidade grátis. Inscreva-se. Patos de Minas celebra sua história, seu esplendor. Terra de gente valente, de sorriso acolhedor. São 132 anos de tradição e progresso. A cada marca que aqui floresce, destaque regional e nacional. Com a crença no potencial deste solo, ricos frutos colhem. Parabéns, Patos de Minas. Orgulho de ser Minas Gerais. Homenagem Suinco. Carne suína só dá Suinco. Hora de visita aqui no nosso Minas Urgente. E olha quem está dando o ar da graça
aqui no nosso estúdio do Minas Urgente, Vanessa Pires. Bem-vinda. Boa tarde, Bagné. Olha aqui do ladinho dele, que gente. Chique, né? Eu fiquei sabendo que agora eu vou ficar cada vez mais pertinho de você nessa participação. Tem que mudar o estúdio dela, o estúdio 17 Tava muito tá longe. lá longe. Tem que andar naquele carrinho de golfe aí pra não perder tempo, ela deu uma paradinha aqui. Pra ter mais tempo pra falar com vocês sobre o que vai rolar no nosso programa. Boa. Gosta de camarão? Opa, demais da conta. Eu amo camarão, quem é que não gosta, né? E hoje tem gastronomia, né, Bagnete? Quarta-feira, ao vivo no estúdio, daqui a pouquinho nós vamos ensinar uma receita de camarão, macarrão, alcaparras. Nossa! Tá chique esse negócio, hein, Vanessa? Muito gostoso, viu, Bagnete? Eu vou guardar um pouquinho pra você. Não tem como ela fugir, porque agora ela tá presencialmente. Vou ter que guardar. Vídeo, promessa é dívida, né? Gente, no programa também nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que nesse mês de maio reforça muito a importância do diagnóstico precoce do câncer no cérebro, que é o Maio Cinza. Então, nós vamos falar sobre sintomas, o tratamento e tudo sobre esse assunto. Veio um profissional para falar. E ainda falando de comida, vamos falar sobre o requeijão. Sabe aquele requeijão moreno, gostoso? Aquele caipira. Bem mineiro. Então, ele foi reconhecido como patrimônio, praticamente. Ele é reconhecido como mais um dos tipos de queijos mineiros. Nós vamos mostrar aqui uma senhorinha aqui da região preparando um delicioso. Se tiver um pedacinho também. Esse é gravado, né? Esse é gravado, nem eu provei, só fiquei com água na boca. Um requeijão, ó, sanduíche mineiro, Vanessa. Pão de queijo com requeijão e linguiça caipira. Nada mais gostoso. Será que faz bem pro coração, hein? Então, tudo isso daqui a pouquinho no Band Mulher, eu espero vocês, tá bom? O que faz bem pro coração é assistir o Band Mulher com a minha amiga Vanessa Pires. Combinado. Volte mais vezes, gostei da sua visita. Vou ficar aqui pertinho sempre. Ó, a Vanessa vai e na sequência vem o médico do povo. Vamos trocar. E como num passe de mágica, doutor Rodrigo Penha está de volta aqui no nosso quadro Médico do Povo. Cadeira cativa aqui, né, doutor? Vamos lá, a gente estava falando do Djalma, que está acompanhando. O Djalma quer saber o seguinte, se hérnia de disco tem tratamento ou obrigatoriamente cirurgia? Ô Djalma, ó, então um dado que a gente dá aqui, 70% das pessoas, então 7 em cada 10, em algum momento da vida vão ter problemas com dores lombares, dor na coluna, dor nas costas. Então é uma queixa muito comum, tá? Em geral ali, entre 30, 40 e 50 anos, começa a ter essa dor. Claro que a grande maioria, graças a Deus, das hérnias de disco, dos problemas lombares, são resolvidos sem cirurgia. Cirurgia sempre é a última alternativa. E a cirurgia, em alguns casos, ela pode melhorar, sim. Em alguns casos, o paciente ainda pode continuar com dor e pode ter sequelas. Então, lembrar que não é todo mundo que vai operar que vai resolver. Então, a cirurgia tem que ser bem indicada. Mas a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Comecei a ter problema de coluna e hérnia de disco. Procurar um médico, saber o nível dessa extrusão do disco, depois fazer fisioterapia para que isso retorne. Reforçar a musculatura lombar, então isso é praticamente uma semana, Bagné, de musculação, um mês? Não, são 6 meses, 1 ano, então o trabalho é lento. Evitar as posturas que vão piorar a sua hérnia de disco, evitar o uso excessivo de medicamentos, principalmente o uso de anti-inflamatório, seguir a recomendação ali para cada tipo de hérnia, tem um tipo de tratamento, um tipo de fisioterapia, tá? E a grande maioria das vezes recupera. Você está acima do peso? Reduzir o peso, diminuir o peso, fazer uma caminhada, não ficar parado, cuidado com a postura no seu trabalho. Eu passo lá, às vezes eu vejo as pessoas sentadas na cadeira de mau jeito, deita para assistir televisão no sofá de qualquer jeito, senta de qualquer jeito. Isso faz muito mal para a coluna, então tem que ter postura. 40 minutos digitando no computador, 30 minutos precisa levantar. Isso pela CLT, as leis lá do trabalho já recomendam. Não ficar mais de 1 hora sentado na mesma posição. Então levanta, faz o exercício, faz o alongamento para evitar que tenha esses problemas. Doutor Roberto está lá em Uberaba acompanhando a gente. Ele conta que a mãe dele tem 78 anos. Ela foi para a UTI com um quadro de broncopneumonia e espasmos nos rins. Foi feita uma hemodiálise e foi retirada uma certa quantidade de líquido. Ele gostaria de saber se pode ser poucas hemodiálises ou ela vai precisar fazer a hemodiálise para o resto da vida. Obrigado pela pergunta aí. Então, basicamente é assim, ó. Como ela teve uma pneumonia, essa broncopneumonia é uma pneumonia, precisou de um antibiótico.
a pressão deve ter caído, oscilado, por isso que ela foi para UTI. Então o rim sofre com isso, com as oscilações de pressão e com excesso de medicamento. Se ela, antes dessa internação, tivesse a função renal normal, estava tudo bem, a chance dela recuperar é muito boa. Se ela já estava com uma insuficiência renal já ambulatorialmente, já tinha alterações nas funções renais e aí precisou de fazer hemodiálise, existe uma chance dela precisar de fazer hemodiálise por algum tempo. Isso não dá para definir. Então a primeira coisa agora, com ela na UTI, é realmente fazer as hemodiálise, porque a hemodiálise ajuda o rim a recuperar, né? Ajuda, tira as impurezas do organismo, ajuda todo o pulmão, todo o organismo a recuperar. E com o tempo a gente vai esparçando as hemodiálises e vendo qual que é a função renal. A grande maioria dos pacientes que estão em UTI e que fazem hemodiálise não precisam fazer hemodiálise pro resto da vida, a não ser que já tinha um problema bem sério nos rins antes, aí acaba de piorar um pouquinho mais e aí pode ficar com hemodiálise. Agradecer ao Dr. Rodrigo Penha pelos esclarecimentos, toda quarta-feira conosco aqui no Quadro Médico do Povo. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e cuidado com as síndromes respiratórias, evite procurar pronto-socorros e emergência sem necessidade e evite aglomerações, principalmente essa semana que estamos em calamidade pública. Tá certo. Eu e o Dr. Rodrigo Penha vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Laranja, mexerica, poncã, coco seco, limão, mamão formosa ou abobrinha italiana, 4,98 kg. Filé de peito sadia, 1 kg, 17,99. Colchão mole bovino, 27,99 o quilo. Moela Seara, 1 kg, 6,99. Macarrão Santa Amália, sêmola, 500 gramas, 2,79. Ovos brancos, Perfol Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, 10,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Agora eu te pergunto, quer terminar o mês de maio com as contas pagas e com dinheiro no bolso? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem 280 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Academia Uberfit, o melhor espaço para cuidar da sua saúde. Os melhores aparelhos, tudo acompanhado pelos melhores profissionais. Você é seu melhor investimento. Procure uma Uberfit pertinho de você. Bairros Jardim Holanda, Jardim Brasília, Canaã, Tibere, Daniel Fonseca, Jardim Califórnia, Granville, Jardim Europa e Planalto. Matricule-se já em uma das nossas unidades. Uberfit, a sua melhor opção. Minas de volta e lembrando você que as perguntas do Médico do Povo que não foram respondidas hoje a gente guarda para a próxima semana, tá certo? Amanhã, quinta-feira, é dia do Prato do Minas e você não vai perder. Dado o recado, o Minas Urgente de hoje fica por aqui agradecendo o carinho da sua audiência. A gente tem que ser ligeiro porque Vanessa Pires está chegando com o nosso Band Mulher e claro, você não vai perder. Na sequência, Kátia Fonseca, Datenão, tem o Everton com o Agroband, Gessione Serrati com o Band Cidade. O Minas Urgente volta amanhã, 12h40 e o nosso encontro já está marcado. Combinado? Forte abraço a todos, tchau! Milhares de pratos montados, de histórias contadas. Aquela tensão. Quer enganar quem? Aquela emoção. Eu não queria desonrar a cozinha. E para comemorar 10 anos de programa, vem aí uma edição Master Especial. Nesta terça, 10h30 da noite, estreia Masterchef, uma década de paixão. Juntos estamos transformando a cidade. Nossos cartões postais e outros espaços verdes estão ainda mais bonitos. Antigas novelas estão terminando. E quando olhamos para o futuro, só vemos coisas boas, sem esquecer de cuidar do que realmente importa. E investir em novidades com melhorias na cidade e também na zona rural. 132 anos, a gente comemora trabalhando. Patos, orgulho de Minas Gerais.